Fala pessoal, tudo bem? Com vocês aqui, professor César, e eu vou falar hoje de um assunto que está dentro da estática. Na verdade, dois assuntos eu vou falar, tá? Porque a estática é quando estuda a condição de equilíbrio de corpos. E para falar em corpos, nós vamos trabalhar com a estática aplicada num ponto material, estática do ponto material e depois na outra lousa, estática do corpo extenso. Qual a diferença entre o ponto material e o corpo extenso? Bom, gente, quando a gente fala ponto material, significa que suas medidas são tão pequenas diante da situação que ele se encontra que tornam-se irrelevantes. Não se preocupe com as medidas desse corpo, tá? E quando a gente fala de estática do corpo extenso, é porque estamos falando de um corpo que tem uma medida significativa, relevante, que tem que ser levado em conta, ok? Então, nessa primeira lousa, eu vou falar com vocês sobre estática do ponto material, aquele que as medidas são desprezíveis, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de estática, o próprio nome está dizendo estática, estátua, parado. Na verdade, o nome certo é equilíbrio, né? Porque existem dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático, tá aqui, ó, tô parado. Equilíbrio estático. Mas existe também o equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? Quando um corpo se movimenta, porém em movimento retilíneo uniforme. Porque no movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não existe aceleração. Se eu pensar na segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Sim. Então, o que significa um equilíbrio dinâmico? Significa que a força resultante vai dar zero também. Igualzinho o equilíbrio estático, força resultante é zero. Mas o equilíbrio dinâmico só existe quando o corpo está em movimento uniforme, retilíneo e uniforme, tá? Ao invés de pendurar um vaso por uma corda, mais uma corda, e para poder dar um exemplo, eu resolvi fazer diferente. Eu peguei aqui um helicóptero que está em movimento retilíneo uniforme para a direita e ele está transportando um corpo. Esse corpo tem uma massa de 200 quilos. E essa corda vai formar um ângulo com a vertical chamado θ. Eu falei que o seno de θ é 0,6 e o cosseno de θ é 0,8. Ok. Muito bem. Outra coisa, se ele fez isso, o corpo deu uma inclinadinha, é porque tem alguém atrapalhando ele. Sabe quem? Uma força, que eu vou chamar de F. Força. Peraí. Força de resistência do ar. Ah, é o ar que está atrapalhando, sim. Portanto, é uma força que está ao contrário. Muito bem. Minha pergunta, quanto vale essa força de resistência do ar? Muito bem, gente. Quantas forças eu tenho aplicado aqui? Vamos ver? Eu vou desenhar esse corpinho aqui de novo. Aqui, ó. Desenhar ele aqui. Forças aplicadas. Ah, ele está amarrado por uma corda. Beleza. Isso é tração. A tração faz força para onde? Para cima. Porque está segurando o corpo, não deixando ele cair. Então, força para cima. Temos aqui ainda uma força chamada peso. E temos aqui, conforme eu mostrei para vocês, a resistência do ar, que eu chamei de F, tá? Eu tenho três vetores aqui. O que eu tenho que fazer é botar esses vetores numa sequência lógica. Vetores pelo método poligonal. E se nós estamos falando de equilíbrio, significa que a força resultante dá zero. Então, quando eu colocar esses vetores, essa figura tem que fechar obrigatoriamente. Por quê?
Quando a força resultante é zero, nós teremos uma figura fechada. Então vamos lá, botar isso numa sequência lógica. Ó, vou fazer aqui, tá? Nesse cantinho aqui para sobrar espaço. Então nós temos aqui quem? Tração. Onde acaba um, coloco o outro. A outra força. Peso. Aqui é a T de tração. E quem eu tenho para cá? Fechando a figura, a força de resistência do ar. Prontinho. Botei os vetores numa sequência lógica, método poligonal, e fechei a figura, porque aí se estamos falando de força resultante igual a zero, de equilíbrio, a figura, o polígono, tem que fechar, ok? Onde está aquele meu ângulo mesmo? Está aqui em cima, correto? Sim, ângulo θ. Prontinho, agora, pessoal, eu vou ter que partir para a matemática. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é determinar a força-peso. Vamos lá, por partes. Deixa eu só separar aqui. Eu vou determinar a força-peso, massa vezes gravidade. Quanto que é a massa? 200 quilos. Gravidade, 10. Isso vai resultar em 2.000 o quê? Newtons. Achei a força-peso. Caramba! Eu tenho aqui a força-peso, que é um cateto adjacente ao ângulo. Fica difícil usar seno ou cosseno, porque eu não tenho a hipotenusa, que é a tração. E se eu fizesse a tangente? Peraí, o que é tangente? Vou mudar a cor. Como que a gente calcula a tangente de um ângulo? A tangente de um ângulo, na verdade, é seno sobre cosseno. É seno desse ângulo sobre cosseno desse ângulo. Ah não, professor, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Também, só que o cateto oposto e o cateto adjacente saíram daqui, do seno sobre cosseno, viu? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Sobre cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa corta com hipotenusa, sobra quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então essa fórmula saiu daqui, do seno sobre cosseno. Nós temos esses valores aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Sim, temos. O seno é 0,6. E o cosseno é 0,8. Tá, beleza. Muito bem. Se eu fosse simplificar, isso ia dar 3/4, né? Vou pôr aqui. Eu não gosto de trabalhar com vírgula. O que eu posso fazer para melhorar essa conta? Multiplique em cima e embaixo por 10, vira 6 sobre 8. Aí você simplifica por 2, 3 sobre 4, que daria 0,75, mas eu vou deixar a fração. 3/4, ok, a tangente eu acabei de achar. Quem que eu estou querendo? F. Ah, olha o que eu vou pensar aqui, ó. De novo eu vou pegar a fórmula da tangente. Vou mudar a cor. Quem é tangente mesmo de um ângulo? Não é o cateto oposto sobre cateto adjacente? Estávamos falando disso agora? Voltei para ela. Ah, mas eu já achei a tangente de um ângulo. Quanto vale? 3/4, ok. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? Oposto é o F que eu estou procurando, a força de resistência do ar, sobre o cateto adjacente, que é o peso, que vale quanto? 2.000. Acho que agora eu posso fechar esse exemplo, hein? Vamos multiplicar em cruz? 2.000 vezes 3, 6.000. Divide por 4. Dividir por 4 é a mesma coisa que dividir por 2 e depois por 2 de novo. 6.000 divide por 2, 3.000 divide por 2, 1.500. Prontinho, pessoal, tá aqui, ó.
1.500 newtons é o valor da força da resistência do ar, ok? Estática do ponto material. Então, a física acaba nos vetores. E lógico, na força resultante igual a zero. Depois você vai ter que partir para a trigonometria, seno, cosseno, Pitágoras, tangente, tá? Então é isso. Próxima aula eu vou mostrar para vocês a estática do corpo extenso, tá bom? Valeu, pessoal. Até!